A gente continua no nosso curso de Teontologia 1, que a gente está falando sobre a essência de Deus, sobre o ser de Deus. E a partir da aula de hoje, o que a gente vai fazer, o que eu queria fazer na aula de hoje é introduzir o tema da gente falar sobre Deus, né? A gente precisa introduzir isso porque a gente vai falar na próxima aula sobre os nomes de Deus e depois a gente vai entrar num assunto extenso que é o assunto dos atributos de Deus. Mas quando a gente está falando sobre os nomes, sobre os atributos de Deus, tem certas coisas que a gente precisa manter em mente e é isso que eu queria fazer nessa aula, fazer uma introdução a essas questões que a gente precisa considerar, né? E a principal de todas essas questões é nós somos diferentes de Deus, né? Embora sejamos feitos à imagem de Deus, nós somos diferentes e a principal diferença é que nós somos finitos, limitados, e enquanto que Deus é infinito, ilimitado, né? E aí vem o primeiro problema, que é o problema da linguagem, como é que a gente pode falar sobre Deus? Como é que o finito pode descrever o infinito? Né? Pensa que, por exemplo, na eternidade, como é que a gente define eternidade? Eternidade é um tempo que não termina. Então, percebe? É uma definição negativa. A gente está dizendo que não é. Porque, de fato, o que é? A gente não sabe, a gente não experimentou isso, a gente não tem experiência com isso. Então, quando a gente fala sobre o infinito, quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando sobre algo que é maior que a gente. E é por isso, e aqui essa é a chave dessa aula e que a gente precisa manter em mente em todas as próximas aulas, é que toda a nossa fala sobre Deus é uma fala metafórica, né? Metáfora é quando a gente usa uma comparação para falar sobre alguma coisa, né? Quando a gente fala sobre alguma coisa e tem uma comparação subentendida. De fato, tudo que a gente fala sobre Deus é uma metáfora, certo? Se a gente chama Deus de Pai, ele parece o nosso Pai, ele tem certas características semelhantes a um pai e por isso a gente chama ele de Pai, mas isso é uma metáfora, é uma comparação, porque de fato a gente está tentando descrever a relação dele conosco através de uma relação humana que a gente já conhece. Então, tudo que a gente fala a respeito de Deus, a gente fala comparando ele com as suas criaturas, conosco, com as pessoas, com os animais, com outras coisas. Então, toda a nossa fala sobre Deus é uma fala metafórica. De fato, Deus é maior do que tudo isso. A ação de um ser infinito, de um ser que é o espírito puro, é muito diferente da ação nossa, humana, no dia a dia. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente de fato está comparando Deus com ações humanas. E aí, a gente precisa ter isso em mente, né? E precisa ter isso em mente por muitos motivos. Porque quando a gente faz isso, a gente precisa fazer isso com muito temor, com muito cuidado. A gente não pode fazer isso de maneira leviana. A gente tem que ter essa noção de que a gente está falando, mas que isso aqui não é uma descrição completa de quem Deus é, de como Deus é. Porque de fato Deus é muito maior, muito mais profundo, muito superior a tudo que a gente possa imaginar. Por outro lado, a gente lê na Bíblia e o próprio Deus faz isso. Deus se compara ao noivo, ao pai, enfim. E quando Deus faz isso, a gente não deve ler um versículo em que Deus faz isso, tudo bem, eu entendi. Não, a gente precisa entender a grandeza do que está acontecendo ali, porque isso é um ato de graça de Deus. Deus está se rebaixando, Deus está sendo condescendente no sentido positivo da palavra. Deus está se rebaixando para dizer, olha, é assim que você entende, eu vou falar nessa linguagem, né? Deus está falando na linguagem humana, Deus está se rebaixando ao nosso nível para poder para que a gente consiga entender alguma coisa a respeito dele. Então isso é um ato de graça. Então a gente deve se aproximar isso com muito temor, né? Com muito tremor, mas também com muito louvor, porque Deus está sendo gracioso, Deus está sendo bondoso quando Ele faz isso, né? E o que eu queria fazer no restante dessa aula é ver alguns exemplos de quando Deus faz isso, para a gente ter uma noção bem profunda disso, de que toda a nossa fala sobre Deus é fala metafórica, né? E aí eu vou introduzir algumas palavras, que são palavras talvez um pouco difíceis, fora da nossa realidade, mas são importantes nessa discussão.
que são essas aí. Antropomorfismo, o que quer dizer isso, né? Antropo, quer dizer homem, né? Morfismo tem a ver com forma. É quando a gente atribui formas humanas a Deus. Por exemplo, a gente fala da mão de Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus. Né? Deus não tem mão, braço, olhos, né? É, Deus é espírito. Eu tenho mão, braço e olhos. Eu estou atribuindo formas que eu tenho a Deus. Né? Então isso é antropomorfismo. Uma outra forma disso, clássica de enxergar isso, é o antropopatismo. É parecido com aquele, só que em vez de forma eu estou atribuindo sentimentos humanos a Deus. Né? Dizer que Deus se arrependeu, enfim. Também existe o zoomorfismo, é quando eu atribuo formas animais a Deus. Né? As asas de Deus, as penas de Deus, enfim. E essa aqui é a classificação clássica assim, sobre isso que a gente está falando. Mas, de fato, a Bíblia vai muito além disso. A Bíblia compara profissões humanas, atividades humanas a Deus. É muito além de formas, sentimentos ou formas animais. É o que a gente vai ver na aula de hoje. E aí o professor Bavinck vai dizer, né, que de fato todos os nomes pelos quais Deus se chama a si mesmo e permite que a gente use para falar com Ele são derivados de relações terrenas e humanas. Né? E esse antropomorfismo que eu descrevi no slide anterior, na Bíblia é muito mais amplo. Né? Se estende até as criaturas e até mesmo os atributos de Deus. E é essa noção da amplitude disso que eu queria dar nessa aula, tá certo? O antropomorfismo é uma forma de metáfora, né? E a gente precisa ter uma noção. Por exemplo, aí tem uma lista enorme, que é uma lista do Bavinck, que eu peguei do Bavinck e estendi com algumas coisas minhas, que é quando Deus, a Bíblia usa órgãos físicos, coisas físicas que a gente conhece, que estão nos seres humanos, nos animais, e a gente atribui isso a Deus, como se Deus tivesse essas coisas. É claro que aqui a gente tem que fazer um cuidado, que Jesus é Deus encarnado, como homem, ele tem, sim, um braço, sangue, osso, ele disse, né, que tem, ele tem. Mas a gente não está falando exatamente do Cristo encarnado aqui, a gente está falando de vários textos, inclusive no Antigo Testamento, em que isso aqui é usado de maneira metafórica, né, não é literal. Então, por exemplo, dizer que Deus tem face, né? A face de Deus, o rosto de Deus. Dizer que Deus tem olhos, pálpebras. A menina dos olhos de Deus, né? Menina dos olhos. Deus é espírito, né? Tudo isso são metáforas, né? Eu estou falando sobre... eu quero falar alguma coisa sobre Deus e a coisa mais parecida que existe na minha realidade são coisas físicas. Então, e aí você fala sobre os ouvidos, nariz, lábios de Deus, língua de Deus, o pescoço de Deus e até coisas um pouco inusitadas, né? Como os intestinos de Deus, o seio de Deus, os pés de Deus, penas e asas de Deus, né? Todo mundo conhece o Salmo 91:4, mas a gente não se dá conta que aquilo ali de fato é uma metáfora. A gente está dizendo que Deus é como uma galinha, que Deus tem asas, tem penas, quando na verdade Deus não tem. Isso é uma comparação. A gente está usando coisas finitas, coisas limitadas, para querer dizer alguma coisa a respeito de Deus. A gente nunca pode levar essa comparação longe demais. Não só órgãos físicos, formas físicas, mas as próprias emoções humanas são atribuídas a Deus. Né? Alegria, você pode dizer, poxa, mas eu acho que isso não é uma metáfora, Deus realmente se alegra, tudo bem, mas será que Deus se sente sozinho? Né? Não, isso é uma metáfora, né? Desgosto, provocação, Deus se sente provocado, receio, amor, e aí dentro do amor aqui, essa lista do Bavinck, mas podia ser citado muitas outras coisas, misericórdia, compaixão, enfim, que dentro do amor, tudo isso é atribuído a Deus. Zelo, ciúme, de fato, porque a palavra zelo e a palavra ciúme e a palavra inveja, essas três palavras, tanto em grego como em hebraico, é uma palavra só para tudo isso. Então, às vezes, pode ser zelo, pode ser ciúme, pode ser... tudo isso está sendo atribuído a Deus. Arrependimento, né? Falei já, Deus se arrependeu,
né? Deus não se arrepende, porque ele é todo poderoso, ele determina tudo que acontece, ele sabe de tudo que vai acontecer, né? Mas isso é uma forma de eu usar um sentimento humano que eu tenho experiência, que você tem experiência, para a gente entender um pouquinho do que se passou no coração de Deus, né? O que se passou no coração de Deus é uma coisa que o mais parecido disso na experiência humana é arrependimento. Então a gente usa a palavra arrependimento, embora a gente saiba que de fato Deus não pode se arrepender porque Ele é todo-poderoso, Ele que determina o que acontece, né? Então isso tem que ser uma metáfora e a gente precisa ter isso, a noção. Quando fala sobre o ódio de Deus, a ira, a vingança de Deus, né? Desejo de vingança, né? Percebe? Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o próprio juiz de toda a terra. Então isso é uma metáfora. Não apenas formas humanas, emoções humanas, mas ações humanas, atividades humanas, né? Então, por exemplo, Deus é descrito como alguém que está investigando, que está sondando, que conhece, que planeja, que esquece, que se lembra. Tudo isso tem que ser metáfora. Como é que Deus se esquece de alguma coisa? Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus se esquecesse de alguma coisa, essa coisa deixaria de existir, porque nós existimos em Deus. De fato, Deus não se esquece de coisa alguma, né? Mas o que aconteceu ali é o que eu já descrevi. Aconteceu alguma coisa com Deus e a coisa mais parecida na nossa experiência humana com isso é o esquecimento. E daí a gente fala disso como se fosse esquecimento. A gente tem que sempre se aproximar disso com muito temor, com muito cuidado, né? E não apenas isso, até coisas que a gente está muito acostumado a falar. Deus responde as orações. Percebe? O próprio fato de responder significa que você não ia fazer alguma coisa e por causa do que alguém falou você vai fazer. Deus não é assim. Deus é o Todo-Poderoso, Ele determina o que acontece, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas a gente fala como se Ele respondesse às nossas orações. Ele, de fato, Ele responde. Mas isso a gente tem que sempre manter em mente. Isso é o jeito mais aproximado na nossa experiência de falar alguma coisa muito mais profunda do que está acontecendo em Deus, né? Deus dá testemunho, Deus descansa, Deus trabalha, né? Deus se senta, se levanta. Como é que é isso, né? Se ele não tem um corpo físico, como é que ele se senta, se levanta, né? Deus vai, Deus cela, Deus grava, julga, disciplina, sara, cura, mata, deixa viver, inveja, limpa, destrói, lava, purifica, unge, adorna, veste-se, coroa. Deus é coroado, Deus se reveste, Deus mata, Deus pune, Deus condena, enfim. São todas ações humanas. Fala-se sobre a visão de Deus, a audição, o olfato, o paladar de Deus, né? Tudo isso são comparações. A gente está comparando ações, atividades humanas com coisas, com atividades divinas. Existe uma atividade divina que é a coisa mais parecida disso na experiência humana, é a visão ou o olfato. E daí a gente usa isso para comparar. Isso é uma comparação. E a lista continua, a lista vai além. Ocupações e posições humanas, né? Profissões humanas. Deus é o noivo, Ele é o varão, Ele é o pai, o juiz, o rei, o legislador, o guerreiro. Percebe que se você parar para pensar na profundidade de quem Deus é, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, tudo isso aqui tem que ser metáfora, né? Deus não pode ser Deus é um guerreiro no sentido metafórico, né? O herói poderoso, o arquiteto, construtor, o agricultor, o pastor, o médico. Tudo isso são coisas humanas que a gente atribui como se Deus fosse assim, né? Aqui o título está errado, né? Óbvio que isso aqui não são mais posições humanas, mas não apenas isso, mas Deus de fato é comparado também a animais, né? Não apenas a homens, seres humanos, mas a animais e a coisas, né? Deus é o leão, a águia, o cordeiro, a galinha, e o sol, a estrela da manhã, a luz, a lâmpada, o fogo, fonte de água, comida, pão, refúgio, torre, sombra, escudo, caminho, templo. Tudo isso é usado nas escrituras para comparar com Deus. Não apenas coisas humanas, né? Coisas animais, coisas... De fato, tem um texto bíblico que fala sobre o chifre de Deus, né? No sentido do poder de Deus.
E a palavra em hebraico que está lá é chifre. Eu não botei aqui porque na Bíblia normalmente isso não é traduzido como chifre, é traduzido como poder, mas a palavra que está lá é chifre. Quer dizer, por causa disso, eu quero falar sobre o poder de Deus, e a coisa mais parecida que tem na minha realidade é um animal com chifre. Isso é um símbolo de poder. Então, é uma fala simbólica, uma fala metafórica. E a gente tem que manter isso em mente quando a gente fala sobre Deus, né? E por isso que eu estou fazendo essa introdução. Próxima aula a gente vai falar sobre os nomes de Deus e depois a gente vai entrar num assunto extenso que é o dos atributos de Deus. Mas tudo isso a gente tem que sempre manter em mente, que a gente está falando de maneira muito metafórica. Então a gente fala com isso com muito temor, com muito cuidado e com muito louvor. Porque quando Deus se apresenta, Deus se rebaixa à condição humana para falar conosco, isso é graça de Deus, isso é compaixão de Deus. Deus não precisava fazer isso, mas Ele faz. Por isso nós o amamos, nós o louvamos e o adoramos. E é com esse espírito que a gente precisa estudar os nomes e os atributos de Deus, assim como todas as outras coisas em teologia.